Vamos fazer aqui mais um seminário do Instituto da Brasilidade. A grande questão do Instituto hoje é falar sobre o Brasil, discutir um programa, um projeto de desenvolvimento nacional. E para isso a gente vai fazer 36 seminários, dos quais 14 ou 15 já foram realizados. 14. E nosso lema, na verdade, é repensando um projeto para o Brasil, né? Pensando hoje o Brasil de amanhã. E hoje nosso seminário será sobre corrupção, direito e política. Temos hoje, né, primeiro vamos agradecer a Associação dos Funcionários do BNDES pelo apoio, a Associação também dos Aposentados do BNDES e a TV Comunitária. Né? E hoje nós temos aqui José Carlos de Assis, economista e doutor em engenharia de produção pela COP e jornalista investigativo, e Luiz Carlos da Silva, graduado em filosofia pela Estadual do Ceará. Não. Uma honra, mas é da UERJ. É da UERJ. Peguei no escavador e tá meio... Né? Inclusive, a verdade é dos Carlos de Oliveira e Silva. Pode ter sido. Mestrado na do Ceará. Ainda no Nordeste? Também não. Graduação e mestrado na UERJ. Na UERJ. Doutor pela PUC. Também não. Gostaria de ser, mas não. Fomos a graduação na PUC em literatura e ciência política. Ah, pois bem. Botafoguense. Piorou. A perfeição não é uma meta. A gente vai começar então com o professor Luiz Carlos Silva. Tá legal. Tá tudo bem, Tiago? Em primeiro lugar, agradecer ao honroso convite do Instituto de Brasilidade. Eu tenho acompanhado os seminários sempre que posso, de altíssimo nível, e tem sido uma iniciativa que tem um único defeito, de ser rara. Iniciativas como essa deviam ser mais constantes, porque vem ao encontro das nossas mais profundas e fundas e sentidas necessidades nesses encontros. Então, eu espero colaborar na medida do possível. Esse tema é um tema, né, desagradável, mas cujo trato se impõe, tendo em vista aí tudo isso que nós sabemos, o que nós estamos atravessando, né? Eu fiz um texto, espero que não seja enfadonho a leitura dele, onde eu tento trazer algumas questões para o debate. Então, é o seguinte: no Brasil, não raro, o assim chamado combate à corrupção na política traz mais prejuízos aos interesses nacionais, populares e democráticos do povo brasileiro do que a própria corrupção ela mesma. Esse combate perverso da corrupção, a esse combate deu-se o nome, não sem razão, de udenismo. Tivemos dois grandes momentos do udenismo com esse sentido. O da República do Galeão, de triste história, conhecida por todos, e o da República de Curitiba, cuja triste história, inclusive a história de seus bastidores, está vindo à luz agora com a publicação pelo site de Intercept Brasil do material vazado das conversas entre os membros da Operação Lava Jato, entre si, e destes com o juiz do caso. O caso da Petrobras é exemplar para ilustrar a tese de que o assim chamado combate à corrupção, não raro, ser mais danoso do que a própria corrupção de que a empresa foi vítima. A corrupção na Petrobras, levada a cabo por partidos da base de sustentação dos governos Lula e Dilma e por seus agentes de dentro e de fora da companhia, foi real e condenável a todos os títulos. Mas como negar que o juiz Sérgio Moro, a força-tarefa da Operação Lava Jato e o jornalismo da grande mídia, com o viés ideológico, político e partidário que imprimiram ao combate à corrupção na Petrobras, criaram deliberadamente as condições para o mais impiedoso e profundo ataque à soberania nacional na indústria de petróleo e gás de nossa história. Como não suspeitar que isto é, o mais impiedoso e profundo ataque à Petrobras, não tenha sido o objetivo desde o início? O fato de, desde sempre, o combate à corrupção ser instrumentalizado pela direita em favor dos piores interesses antinacionais, antipopulares e antidemocráticos, não raro,
tem colocado o campo progressista do nosso espectro político numa situação de defensiva neste tema, o que é lamentável. Fato é, me parece, que o braço armado da direita e do rentismo, refiro-me ao jornalismo da grande mídia, conseguiu pérfida e demagogicamente colar na testa do campo progressista em geral e do PT em particular a etiqueta de corruptos. Essa grosseira manipulação encontrou eco em vastos setores da nossa sociedade, o que, em última instância, explica, pelo menos em parte, a vitória do moralismo de goela, do entreguismo aberto e descarado e da proposta de desmonte do Estado nas últimas eleições. Quanto ao necessário combate à corrupção, como sair desta verdadeira sinuca de bico na qual nos encontramos? Nós, do campo progressista, comprometido que somos com os superiores interesses nacionais, populares e democráticos do povo brasileiro. Digo sinuca de bico porque a realidade de dois fatos me parece notória e, por isso, não podem ser recusadas. Não podemos recusar a realidade do fato de que o principal partido do campo progressista, sim, fez parte integrante e com papel dirigente do ataque ao nosso maior símbolo de um projeto de país soberano, desenvolvido e justo. Não podemos recusar o fato de que o PT envolveu-se em corrupção, não apenas na Petrobras, como também não podemos recusar a realidade do fato de o combate à corrupção ter uma vocação quase irresistível ao moralismo. Moralismo este, amigo fiel do udenismo, udenismo este, inimigo mortal dos superiores interesses nacionais, populares e democráticos do povo brasileiro. Esta é a sinuca de bico. Como combater a corrupção na política de modo não moralista? As linhas que seguem tentam fornecer alguns elementos que me parecem essenciais à discussão, sem querer, por óbvio, responder àquela pergunta retórica de modo cabal. Parto da seguinte constatação: a corrupção na política, isto é, a infiltração do interesse menor, privado, no interior do que deveria ser o interesse maior, público, é tão velha quanto a própria política. Esta coetaneidade nos deve induzir à aceitação da corrupção como inevitável? A resposta mais prudente, me parece, deve ser sim e não. Sim, porque todo e qualquer projeto de corrupção zero na política estará fadado ao fracasso. E não, porque a corrupção na política, por negar, em última instância, o fundamento do ideal republicano, jamais pode ser aceita como norma. Cabe, portanto, definir os modos e os meios para o combate possível e republicano à corrupção na política. Um pouco de história pode nos ajudar na perseguição deste ideal. Vamos à Grécia clássica, mais especificamente a Atenas democrática dos anos de ouro do século de Péricles. Em geral, tomamos a democracia direta ateniense do século V a.C. como a melhor realização dos ideais democráticos, mesmo sabendo que da democracia ateniense estavam excluídos os jovens, as mulheres, os escravizados e os imigrantes, que os gregos chamavam de metecos. Apesar dos seus limites, a democracia ateniense aparece aos nossos olhos como a democracia dos nossos melhores sonhos republicanos. Contudo, poucos de nós conhecemos o seu lado obscuro, o que o avesso das realidades públicas escondia. Foi um adversário da cultura nova essa divulgada por filósofos e sofistas, quem nos apresentou de modo magistral as trevas ocultas do iluminismo grego. Falo do comediógrafo Aristófanes, que colocou em cena, nos mesmos festivais onde as tragédias eram encenadas, personagens emblemáticos das instituições democráticas da Atenas de seu tempo. Na comédia As Vespas, Aristófanes nos apresenta um juiz tolo, cujo engano é o próprio engano da plateia, isto é, da cidadania. Em Os Arcanianos, vemos a Assembleia dominada por hipócritas e demagogos,
cujas decisões só trazem o sofrimento para o povo. Em Os Cavaleiros, Aristóteles desmoraliza Cleon, um dos homens mais representativos da Atenas democrática. Em Lisístrata, Aristófanes se insurge contra os chefes democráticos que levaram Atenas à guerra contra Esparta e seus aliados. O lado, digamos, corrupto que Aristófanes nos mostra da democracia ateniense irá encontrar em Alcibíades, personagem histórico e real, a sua mais emblemática expressão. Herdeiro de família ilustre e educado diretamente por Péricles, em torno de Alcibíades, Atenas criou a expectativa de reviver os dias de glória de sua democracia, superando os defeitos apresentados por Aristófanes, defeitos estes que só faziam crescer aos olhos de todos. Platão é contemporâneo da democracia decadente e também ele nutriu esperanças em torno de Alcibíades, para logo se frustrar diante das reiteradas demonstrações de vilania do antigo discípulo, não só de Péricles, como também de Sócrates. Decepcionado com a democracia decadente, Platão se deixou seduzir pelo golpe que levou à tirania dos 30. Ele mesmo, ainda que bem jovem, chegou a participar do governo para logo se decepcionar. Decepcionados com os democratas e decepcionado com os aristocratas, Platão busca desesperadamente uma saída política para os impasses políticos que a Atenas do seu tempo vivia. A ausência de uma saída política satisfatória lança Platão em profunda depressão. Salva-o da depressão o seu encontro com Sócrates, que ele mesmo relata em sua pequena autobiografia, a Carta Sétima, né? Há um conjunto de cartas atribuídas a Platão, e essa Carta Sétima, ou Carta 7, é famosa pelo fato de ali conter o que seria uma pequena autobiografia de Platão. Platão que nunca escreveu na primeira pessoa, e aí nós temos um material, um documento de muita importância devido a esse fato. Então, segundo o que Platão descreve na Carta Sétima, Sócrates vai trazer a ele, vai fazer ver a Platão que a crise política que atravessa Atenas, enfraquecida pelos anos de guerra contra Esparta e pela derrota frente ao seu principal adversário na Hélade, não tem saída propriamente política. Então, mediante o encontro com Sócrates, Platão chega à conclusão de que a saída da crise política não é uma saída política, pelo menos de início. A saída da crise política está na filosofia. Aprende Platão com Sócrates, e o aprendizado dessa máxima o fará dedicar-se à filosofia e à construção de sua academia, uma escola de quadros, podemos dizer, com o vocabulário de hoje, né? A saída da crise política está na filosofia porque, podemos simplificar, o quadro de degradação descrito por Aristófanes e vivido diretamente por ele, por Platão, só pode ser obra de homens, digamos, éticos. Então, a condição da saída da crise política passa pela constituição de homens éticos. Para Platão, a vocação do homem e a vocação da polis é a realização de seu telos, o telos do homem e o telos da polis. Isto é, a vocação do homem é a conquista da felicidade e a vocação da polis é a conquista da justiça. E isso só é possível, a conquista do telos, mediante o labor dioturno e tenaz da filosofia. Então, a condição para sair da crise é a produção de homens éticos. E esses homens éticos só podem ser produzidos mediante o labor dioturno e tenaz na filosofia. A felicidade é o efeito da virtude conquistada pelo labor filosófico, assim como a justiça deve ser o efeito da polis organizada segundo as leis da sua própria virtude. Ao homem ético está destinada a felicidade, a polis ética, a polis conforme seu telos, está destinada à justiça. A virtude do homem seria a felicidade,
a virtude da polis, a justiça. Mas quem conhece a virtude e as leis da polis, senão o filósofo? E apenas ele. O célebre governo dos filósofos não é mais do que a polis regida por uma legislação elaborada por aqueles que, supostamente, devido ao seu labor de décadas na filosofia, estariam acima das paixões inscritas no egoísmo dos interesses privados das pessoas. Portanto, para Platão, a superação da corrupção estaria na observância e na introjeção de uma legislação elaborada por aqueles que superaram neles próprios a corrupção, devido ao seu labor filosófico. Então, a superação da corrupção exige homens não que superaram em si, exige a legislação que só pode ser produzida por homens que superaram em si a corrupção. Esse seria, acho que em tese, em síntese, o cerne da concepção política de Platão. Homens renovados para renovar polis, né? Em resumo, uma vanguarda de homens virtuosos criaria uma legislação que tornaria a sociedade, ela própria, virtuosa ao seu modo. E a virtude da polis é a justiça. Séculos mais tarde, a ideia de uma vanguarda que deve impor à massa, desde fora, a virtude que a massa por si só não seria capaz de conquistar, foi retomada por Maquiavel, a seu modo. Mas há uma diferença importante entre Maquiavel e Platão. Por trás da ciência política do Florentino, há uma antropologia que identifica traços imutáveis da natureza humana. Traços imutáveis da natureza humana. Essa antropologia suporta a teoria política de Maquiavel. Esses traços nos fazem, agora eu cito passagem do Príncipe, capítulo 17, nos fazem, esses traços imutáveis da nossa natureza, nos fazem ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos, ávidos de lucro. São estas más qualidades inscritas na natureza humana que produzem o caos na polis. É possível dar ordem ao caos, e essa é a tarefa do príncipe. Mas, mais cedo ou mais tarde, devido ao caráter da nossa natureza, o caos retornará. Maquiavel é, portanto, digo eu, o cientista da anomia cíclica, que pode encontrar intervalos de ordem, se a ação política for eficaz, pela justa articulação de virtude e fortuna, como sabemos. Rousseau também é um pensador que leva em conta uma suposta natureza humana, mas ele se encontra no polo oposto ao de Maquiavel. Para o filósofo suíço, como sabemos todos, não é a polis que nos salva da nossa selvageria, das imperfeições inscritas na nossa alma, como queria Maquiavel. É justo o contrário. Rousseau encontra-se, como se vê, mais próximo de Platão, porque este Platão admitia haver potenciais de virtude em nossa alma, mas distingue-se dele por encontrar elementos positivos no estado de natureza, estado esse ao qual se deve somar a razão. Para Rousseau, a natureza e nós, os instintos, é o instrumento de adaptação humana à natureza, enquanto a razão é um instrumento de adaptação humana ao meio social e jurídico. Razão e instintos aliados não apresentam um caminho de realização. Razão e instintos aliados nos apresentam um caminho de realização da nossa humanidade jamais pensado antes. Em Platão não há aliança possível entre razão e instintos, né? Porque o estado de natureza em Platão deve ser superado. Porque o estado de natureza é o estado de selvageria. Uma sociedade sem corrupção seria aquela, em Rousseau, seria aquela que encontrou a melhor relação entre instintos e razão,
instituindo a vontade geral como uma regulação para os interesses privados. Platão, Maquiavel e Rousseau são referências paradigmáticas, dentre outras, claro, que necessariamente temos que levar em consideração quando tratamos do problema da corrupção na política. Para Platão, a origem da corrupção na política e seus assemelhados está tanto na má legislação, que não é capaz de educar o povo em direção à virtude cívica, quanto no dirigente cúpido, não filósofo, sobretudo neste. Para Maquiavel, a corrupção na política tem a fonte de origem na natureza mesma do homem, que pode ser atenuada durante um determinado intervalo de tempo, pela política, mas só durante um determinado intervalo de tempo. A compreensão de natureza humana de Rousseau, na antípoda daquela de Maquiavel, nos leva a explorar caminhos novos. Um caminho que encontraria na compreensão de que a sociedade ideal seria aquela resultante de um contrato social que estabeleceria relações de associação, não de submissão. O saber que jorra das fontes dos clássicos nunca cessa de jorrar ensinamentos valiosos, e sempre devemos voltar a eles. Mas, como negar que as compreensões acerca de uma suposta natureza humana já não nos satisfazem? Mais ainda, como negar o desconforto que considerações acerca de uma pretensa maldade essencial do homem, ou de uma pretensa bondade essencial do homem, já não desperta em nós qualquer interesse? Não sem razão, acrescentaria. Segundo meu ponto de vista, para melhor compreendermos o fenômeno da corrupção na política, devemos negar fortemente as concepções de natureza humana. O ser humano não é essencialmente bom, nem essencialmente mau. Nem mesmo ele é um ponto intermediário entre uma coisa e outra. O ser humano não é, eis a minha tese. Tese esta que não é só minha, por estar inscrita na tradição da filosofia existencialista. Ele não é, porque ele não é essencialmente coisa nenhuma, por poder ser quase tudo. Tanto a bondade quanto a maldade, tanto a grandeza quanto a pequenez, tanto a generosidade quanto a mesquinharia e todas as demais qualidades são possibilidades humanas. É da essência humana não ser essencialmente nada determinado, mas pode ser, mas poder ser possibilidade disto ou daquilo. Devemos colocar a questão nesses termos para melhor travarmos o combate contra a manipulação acerca do problema da corrupção na política. A manipulação levada a cabo pelas forças dominantes acerca do tema, de um modo ou de outro, insiste, ainda que subrepticiamente, na tese da natureza humana. Nesta manipulação, há corrupção porque há corruptos. Porque há corruptos políticos. Esta tese, ainda que de modo subreptício, insisto, é repetida ad nauseam, com o objetivo de demonizar a política e manter as relações de poder intactas a favor dos interesses dominantes. Essa tese é falsa, me parece, porque não é o corrupto a causa da corrupção. A causa da corrupção não reside no caráter das pessoas, e sim na opacidade das instituições. Tomemos o seguinte tipo ideal. Agora eu vou fazer uma caricatura. E como toda caricatura, a gente exagera nos traços para aflorar o que se julga fundamental. Então, imaginemos o tipo ideal no qual um sujeito totalmente degradado, eu vou descrever dois tipos ideais para ilustrar a tese de que a corrupção não tem origem no caráter das pessoas e sim na opacidade, na intransparência das instituições. Imaginemos o tipo ideal no qual um sujeito totalmente degradado moralmente é indicado para gerenciar um cofre público abarrotado de dinheiro. Acontece que esse cofre possui paredes de vidro e em todas as suas dependências há câmeras de vigilância operando em tempo integral
e captando todos os movimentos possíveis no interior do cofre. Imaginemos também que o dinheiro existente no cofre e toda a movimentação de entrada e saída de numerário está sob a mais rigorosa contabilização em livros de acesso direto ao público. É fácil imaginar que esse gerente, totalmente degradado moralmente, apesar de sua vontade em contrário, não será capaz de ações de corrupção no cofre. Imaginemos um tipo ideal inverso, no qual um sujeito totalmente probo é indicado para gerenciar um outro cofre público, igualmente abarrotado de dinheiro. Acontece que neste cofre não há qualquer tipo de contabilidade ou de quaisquer outras formas de controle. Não se sabe quanto há no cofre, nem há registros de movimentação do dinheiro que entra e que sai. É possível imaginar que esse gerente, totalmente probo e sem qualquer registro de malfeitos em sua biografia, será capaz, eventualmente, diante de uma situação de desespero financeiro, tomar ações de corrupção no cofre. Com esses dois exemplos, quero deixar expresso que a origem da corrupção não está no caráter das pessoas, ainda que haja um sem número de degradados moralmente na política e no setor público, e sim a origem da corrupção, em última instância, na qualidade das instituições. Como não é possível a constituição de instituições totalmente transparentes, a corrupção na política é um mal com o qual sempre teremos que lidar. Ao ludenismo interessa responsabilizar o caráter das pessoas pela existência da corrupção e manter tudo mais constante. É óbvio que os corruptos devem ser penalizados legalmente, mas cada episódio de corrupção deve nos servir de oportunidade para o aperfeiçoamento das instituições. O que temos diante de nós, desde o mensalão até o petrolão, é a disputa entre os demonizadores dos corruptos e, por extensão, demonizadores da política do CUR. Esses estão à direita. E os que se empenham em aperfeiçoar as instituições de um ponto de vista nacional democrático popular, esses se encontram no campo progressista. Então é importante a gente ter em mente a associação que se faz deliberadamente entre moralismo e demonização da política. A demonização da política tem sido um dos principais instrumentos de domínio político de que se tem valido o rentismo para afirmar o seu poder sobre a cidadania. Cabe às forças do campo progressista, ao tempo em que não transige com a corrupção, a afastar toda e qualquer abordagem moralista do tema, recusando, portanto, toda e qualquer concepção de natureza humana, porque sabemos a que interesses essa abordagem moralista está a serviço. Devemos combater a corrupção na política, não com moralismo, e sim politicamente, com a luta incessante pelo aperfeiçoamento das instituições em busca de contínuos e crescentes ganhos em transparência. Obrigado. Agradeço ao professor Luiz Carlos e passar a palavra para o professor José Carlos. Boa noite a todos. Prazer grande estar aqui, embora fui pego um pouco de improviso, porque o DAC tinha me avisado que eu viria me convidado para essa palestra e depois se esquecer de confirmar. Por isso que eu cheguei um pouco atrasado, mas acho que não foi muito não. Deu para se compensar bastante. Os que são da minha idade aqui, não vou dizer que são mais velhos, da minha idade, devem se lembrar dos anos 80. Foi quando, através da Folha de São Paulo, eu denunciei os escândalos financeiros da ditadura. Foram 4, 5 grandes escândalos.
que, na verdade, abalaram um pouco o regime. Tanto assim que me processaram pela Lei de Segurança Nacional, mas eu ganhei o processo. Então, através de todos esses escândalos, um em particular, que foi talvez o maior, estourar a caderneta de poupança Delfim, por uma série de irregularidades, por uma tentativa de manobra de pagar uma dívida de 10 bilhões com um dívida de 50 bilhões com um patrimônio de 10 bilhões, essa coisa toda. Mas esse escândalo me deixou um pouco abalado, pelo seguinte: os outros, eu em geral denunciei escândalos depois que as empresas tinham quebrado, ou então estavam em processo de quebra. A Delfim não. Tinha mais de 3 mil empregados. E isso me abalou. Por sorte, tinha um grupo ativista na Delfim, de empregados, que resolveram pedir a incorporação dos empregados na Caixa Econômica Federal. E eu acolhi essa reivindicação deles e me tornei um parceiro deles na tentativa de incorporá-los na Caixa Econômica, o que finalmente aconteceu. Mas essa questão, quer dizer, me deixa sempre pensativo, porque às vezes é muito complicado você atacar uma empresa em vez de atacar apenas o dono da empresa, pelo efeito que isso tem nos trabalhadores dessa empresa. E foi justamente isso que aconteceu com a Lava Jato. Eu lembro que no começo de 2015, eu tinha voltado, eu tinha me aposentado em João Pessoa, pela Universidade Estadual de João Pessoa, vim para o Rio, aí já tinham, quer dizer, começado a coisa do Lava Jato. Eu procurei o Bogossian, que era o presidente do Clube de Engenharia na época, e sugeri a ele que a gente fizesse um seminário. E a essência do seminário era o seguinte: tudo bem, tem corrupção lá, na Petrobras, nas empresas, onde for, mas condene, investigue, processe o dono ou os executivos, mas preserve a empresa. Não pode liquidar a empresa. Nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo quebra as suas principais empresas no suposto combate à corrupção. É um absurdo. Pessoa jurídica não comete crime. Pessoa jurídica comete irregularidade que pode ser sanada. Agora, imputar crime à pessoa jurídica é um horror, porque você leva a empresa à quebra. Uma empresa como o Odebrecht, que tinha 400 mil empregados, emprego de alta qualidade na média brasileira, está reduzido hoje, sei lá quanto, a 20 mil, 30 mil, sei lá quanto. É um horror. Isso é uma coisa que só no Brasil podia acontecer. É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso, no fundo, faz parte de um plano geopolítico americano, de domínio absoluto da economia brasileira por causa do pré-sal. Mas isso levaria a uma discussão muito longa. O fato é o seguinte: até 1985, 86, eu fiquei na Folha de São Paulo e fiquei, geralmente, com essa ideia de que eu ia ser uma espécie especializada em corrupção. Quando chegou em 2005, eu falei, não, 1985, não vou me especializar em corrupção. Eu não sou lacerdista para ficar com coisa de corrupção. Eu vou ser o que sou. Eu sou um economista político. Essa fase da corrupção, eu vendi livro para burro, igual o Fernando Pedreira dizia, está vendendo livro igual para pãozinho quente. Mas eu passei para economia política. Eu devo ter escrito uns 23, 25 livros de economia política.
nenhum teve o sucesso que teve o livro de corrupção. E eu nunca voltei no assunto. Eu voltei no assunto recentemente, indiretamente, fazendo um livrinho pequeno chamado 7 aulas de jornalismo investigativo, porque eu fiquei escandalizado com o jornalismo investigativo que o Brasil faz hoje, que a grande imprensa faz, que não tem investigação nenhuma. É jornalismo declaratório. O procurador disse, o juiz disse, o delegado disse, não tem investigação. Então fica de um lado imprensa, promotor, delegado, juiz de um lado, e de outro o cara que é acusado. Isso é o fim da ideia do direito civil, que na verdade o direito civil ele nasce lá com Napoleão, lá na França, como uma proteção do cidadão contra o Estado. Aqui fizeram o inverso. Então, a coisa que mais me revolta dessa coisa da Lava Jato é justamente isso. E a gente está vendo com o Intercept que realmente não tinham boa fé nenhuma. No fundo era tudo feito. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou do PT, nunca fui do PT, mas fizeram a Lava Jato para pegar o Lula. Para pegar o Lula. Tanto assim que depois pegou o Lula e puxou. Bom, vou então entrar para mim naquilo que é fundamental, que é a questão do emprego, relacionado com a questão da corrupção. Eu acho, como Keynes, que o fundamento da economia política é o emprego, é a geração do emprego. A geração do emprego é o fundamento da democracia. No século XVIII, quando se inventou ou reinventou a democracia, a base da democracia era o direito de propriedade. Aí dizia o Fichte, Johann Fichte, um filósofo alemão, tudo bem, e os caras que não têm propriedade, o que vocês vão fazer com isso? Isso aí estava na base de todas as revoluções sociais, de todos os levantes sociais do século XIX e do começo do século XX. Por quê? Eu não vou respeitar a sua propriedade se você não me respeita o direito ao trabalho. Então isso é quase um fundamento da revolução. Alguns resolveram isso, como os russos resolveram pelo recurso ao socialismo. E outros, sobretudo na Europa do Norte, depois passou para o resto da Europa Ocidental toda, pela social-democracia, onde a questão do emprego é fundamental. É absolutamente fundamental. Não há paz social sem estabilidade no mercado de trabalho. E nós estamos vendo essa coisa fantástica, 13 milhões de desempregados, e vocês viram na campanha política, e aí dos dois lados, ninguém praticamente mencionava a questão do emprego. Nós fizemos uma campanha política sem mencionar que estávamos com 12 milhões de desempregados, 11 milhões de desempregados. É a completa indiferença da sociedade e da elite política em relação a uma coisa vital para a vida das pessoas, que é o direito ao trabalho remunerado. Então, vocês têm uma ideia? Eu estou fazendo aqui uma conta de, como os americanos dizem, de costa de envelope. Você teve, com a Lava Jato, uma perda de aproximadamente 2 milhões de empregos diretos. Isso, para um salário médio, que é um salário bom, Gutierrez, na Odebrecht, na Andrade Gutierrez, eram salários médios bons. Isso daria mais ou menos uma perda de 130 bilhões de reais por ano. 130 bilhões por ano, quando esses caras ficam desempregados. Então, o que se faz? É um absurdo. É uma perda
dezenas de vezes maior do que o que supõe ser as perdas da corrupção. Se você expandir isso para o Brasil inteiro, e não só os que tiveram que ser demitidos da Petrobras, porque a Petrobras também, né? Complexo aqui no Rio de Janeiro, o Comperj, uma perda brutal para o Estado do Rio de Janeiro e para as pessoas, não, sem nenhum sentido. A obra poderia ter continuado tranquilamente. Aí combinou um grupo, né, de funcionários não, na verdade, privatistas do governo, para aproveitar a crise da Petrobras, parar obras e preparar a sua privatização, que está sendo feita. Vocês devem ter informados de que querem privatizar a BR Distribuidora, querem privatizar as refinarias. É um crime de lesa pátria. Você está enfraquecendo uma empresa que é quase monopolista, e pode ser monopolista, e portanto pode ter uma política de derivados, simplesmente doando à iniciativa privada essas refinarias e a BR Distribuidora. E são coisas, o problema todo é que são assuntos complexos. A sociedade não vai, em larga escala, não vai entender nada disso, porque a imprensa não quer entender. A imprensa é cúmplice desse processo. Então, é uma situação que nós estamos vivendo, única na história nossa e na história do mundo. Eu não tenho conhecimento de nada parecido em qualquer parte do mundo. Você pegar uma empresa, uma grande empresa, a maior empresa da América Latina, e dilapidar essa empresa propositadamente. Em nome de quê? Ah, dívida muito grande. Dívida em relação ao patrimônio? Não tem nenhum problema. Pode ser que os seus acionistas estrangeiros não gostem muito de dívida, porque divide os rendimentos com os caras que ganham juros. Mas a empresa é uma empresa de economia mista, dirigida pelo Estado, e quando eles compraram ações, sabiam disso. Portanto, o Estado pode perfeitamente direcionar a empresa para, por exemplo, agudizar o seu processo de investimento. E ninguém tem nada com isso. Agora, são todos cúmplices. O Guedes é cúmplice disso. O cara que está na Petrobras é cúmplice. É uma patota neoliberal que é cúmplice disso. Eles querem realmente enfraquecer o Brasil porque acham que o Brasil não precisa de ter soberania em muitas coisas. O mercado resolve. O mercado resolve. Essa que é a essência. E pega um presidente idiota que não sabe nada de coisa nenhuma, muito menos de economia, entrega ao Paulo Guedes. E vocês sabem muito bem que é uma economia ultra medíocre. Ultra medíocre. Não tem um livro publicado. Não tem um ensaio publicado. Os artigos são um horror. É só a repetição da coisa legal. É aceita. Isso não é nenhuma doutrina, não é nenhuma teoria, não é nada. É seita. O neoliberalismo é uma seita. Então, estamos nessa situação. O que me entristece nessas coisas todas é o seguinte: podia ser diferente. E pode ser diferente. Porque não há nenhuma dificuldade, quer dizer, nenhuma surpresa, nenhuma... Né? Todo mundo mais ou menos informado na área de economia sabe que é fácil você sair da situação que o Brasil está. É fácil. É só afastar alguns preconceitos. Ah, não, você tem déficit público. Déficit público não tem problema nenhum com a economia que está em recessão. Porque você pode emitir títulos e pode emitir dinheiro. Você pode perfeitamente fazer um programa de expansão da economia por déficit. Aumentando o déficit, aumentando a dívida. Não vai gerar inflação, porque a economia está em recessão.
O que gera inflação é a demanda maior do que a oferta. Você está numa situação oposta. Você tem uma oferta maior do que a demanda. Não tem por que gerar inflação. Na hora que você perceber isso, você faz o que fizeram todas as economias do mundo em situação similar. Você quer ver? Estados Unidos. Crise de 2008. Eu estava no BNDES como assessor do Luciano Coutinho na época. Houve uma reunião do G20 em Washington, de emergência, por causa da crise. Resultado da reunião. Diretiva de Obama. Metam o pé no acelerador. Tem que investir. Ah, como? Não tem? Com déficit, sem déficit, sobretudo com déficit. O que Obama, fez? Um aumento da dívida pública para financiar a economia de 1 trilhão 500 bilhões em 2009, 1 trilhão 400 bilhões em 2010, 1 trilhão 300 bilhões em 2011, 1 trilhão 200 bilhões em 2012, 1 trilhão 1 trilhão 100 bilhões, 1 trilhão, 7,5 trilhões de 2009 a 2014. 7,5 trilhões de déficit público para recuperar a economia. Por quê? Porque os Estados Unidos não toleram uma taxa de desemprego elevada há muito tempo, porque os caras votam e votam contra o presidente que deixar isso. A nossa desgraça é que lá eles têm uma imprensa mais ou menos competitiva. Aqui não. Você tem um conluio entre a empresa toda. Vocês estão... Isso que eu estou falando aqui. Vocês têm visto na imprensa? Algum jornal, Folha de São Paulo, Estadão, eles dão o número do desemprego. Ah, está vendo demais, né? Não, o IBGE publica, anuncia, eles vão lá e dão um número. Mas vê a TV Globo. Todo mês a TV Globo dá o número do desemprego. Sabe qual é o que vai junto? A reportagem? A reportagem vai junto o seguinte: fulano de tal, né, conseguiu emprego. Né? Por quê? Porque tem cultura, tem educação, tem não sei o quê, blá. Eles fazem a apologia de uma situação deficitária em termos de emprego. É uma coisa horrorosa. Passem a prestar atenção na TV Globo, na época que ela anuncia a taxa de desemprego. É como se não tivesse crise no Brasil. Eles falam o número. A opinião pública não sabe o que é número. A opinião pública sabe a reportagem, o discurso. Essa aqui é a questão. Então, para nós, um pouco, acho que já está no fim ainda, né? Para nós, talvez a coisa mais importante é saber o seguinte: como é que sai dessa? Como é que sai dessa? É claro que vai sair. Para sair dessa, tem que sair da armadilha política em que nos metemos. Mas sair é muito fácil. É fazer uma política de pleno emprego. Na verdade, pleno emprego e economia vão juntos. Às vezes você faz uma política econômica boa, cuja repercussão é o aumento do emprego. E às vezes você faz uma política de aumentar o emprego e a consequência é aumentar a economia. Na verdade, as duas coisas andam juntas. Então, o nosso desafio, o desafio principal nosso é derrubar esse governo, está na cara. Né? Muito difícil, mas nós vamos ter que tentar. Porque o país não pode desaparecer. Do jeito que está, é um horror. Eu fico olhando, eu sou meio sentimental. Né? Tem lá uma netinha com 1 ano e 4 meses, que é uma graça. E eu fico olhando aquela netinha e fico pensando no seguinte: mas puxa vida, é este mundo, é este país que nós vamos deixar para ela? Um país, primeiro que é um país do ódio. Você não tem, quer dizer, você tem o propósito principal, o programa principal do presidente é ódio.
é liquidar com o PT, liquidar com os socialistas. Ele quer acabar com os socialistas no mundo. É curioso. Mas é uma coisa explícita. Ele disse isso. Eu não estou inventando. Aí faz uma corte de generais 4 estrelas, cuja competência específica nas áreas onde eles se encontram é nula. Acabei de fazer um artigo hoje sobre isso. Não tem competência nenhuma. Eu não estou aqui, não estou discutindo se o cara, depois de ir para a reserva, na verdade é um civil. Mas se vai para o governo, tem que ser especializado. Aliás, você tem um grupo deles que é a área de comunicações, né? Talvez a área de rodoviária, essa coisa toda. Mas, na verdade, a esmagadora maioria ali é completamente parva em matéria de conhecimentos específicos nas áreas para as quais eles foram designados. Tem um que é um horror, esse Heleno, é um primata, idiota completo. Eu acho que nunca se viu coisa desse tipo em nenhum ministério do mundo. E ainda numa mesa com jornalistas, coitados jornalistas muito bem comportados, dá murro na mesa e diz que o Lula teria que ser fuzilado, hein? Prisão perpétua. Mas ele falou em fuzilamento também. Ele é implacável. Então, é em torno disso que a gente está, porra. Um ministro das Relações Exteriores que é incrivelmente idiota. Numa posição dessa. E agora vai nomear o filho do Bolsonaro. O Bolsonaro vai nomear o filho. Eu quando eles me falaram isso, também não estava querendo entrar muito no assunto. Olha aqui, o garoto está à altura do pai. Então, deve ir em frente. Mas é isso, então, quer dizer, voltando, você fazer um programa de retomada do crescimento. Como? Pelo investimento e pelo gasto público. O gasto público gera oportunidades para o setor privado. O setor privado crescendo gera oportunidade de emprego. O emprego crescendo gera demanda. Demanda crescendo, volta para cá de novo, vai gerar mais investimento. E é um círculo virtuoso. Todo mundo sabe disso em economia, a não ser os idiotas. Todos sabem. Isso se aprende em macroeconomia no 2º ano. Então, é simplérrimo. Agora, como eu disse a vocês antes, tem que acabar com o preconceito contra o déficit público. Se você achar que não pode fazer déficit público numa situação de recessão, não tem solução. Não tem solução. O que eles dizem? Não, eu equilibro o orçamento e o setor privado reage e começa a investir. Isso é uma bobagem. Como é que o setor privado vai investir se não tem demanda? Vai investir para a prateleira? É uma idiotice essa coisa liberal. O que estão fazendo, essencialmente, é o seguinte: eles têm uma certa desconfiança que essa coisa não vai ficar muito tempo na mão deles. Então quer fazer a toque de caixa. Essa coisa da Petrobras é simbólica. Por quê? Porque se você liquidar com a Petrobras, ou reduzir ela à expressão exclusivamente produtiva de óleo, você pode fazer tudo. Porque ela é simbólica. Ela é simbólica. Aquilo do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, é um pouco essa a ideia, né? De você fazer rápido, liquidar o essencial. Eles estão, não sei se vão recuar, porque eles tinham anunciado
Eletrobras, depois ficaram meio calados. Mas se for a Petrobras, vai a Eletrobras. Se não for o centro, o núcleo da Eletrobras, vai a sua periferia. As Furnas da vida, as empresas dele. E isso é a dilapidação do Estado Nacional. A essência do Estado Nacional é um patrimônio dinâmico dela. Não é a terra em si. É aquilo que produz bens. Essa que é a essência do Estado Nacional. O Estado Nacional deve levar em conta a necessidade, por exemplo, de garantir energia. Como é que se garante energia? Se era um país subdesenvolvido, na época de Getúlio. O privado não ia fazer, então eu faço. Uma vez feito, é uma estrutura que está aí que você não acaba com ela, como aconteceu nos Estados Unidos. 15% da energia elétrica nos Estados Unidos é produzida por empresas públicas, controladas pelo Exército. Aqui quer privatizar. A privatização em curso da Petrobras é um crime de lesa pátria. Porque você pega uma empresa que tem integrada, é uma empresa integrada, então ela pode ter uma tremenda redução de custo ou aplicação de custo. Então, você vai tirar dela as refinarias, vai tirar delas a BR distribuidora, ambas geradoras de lucro, para ficar com a produção de óleo. Essa produção de óleo limitada, porque já entregaram um pedaço grande do pré-sal. Então, é uma forma de simplesmente repassar às empresas, às petrolíferas estrangeiras, o sistema de petróleo brasileiro. E aí é o seguinte, temos uma carrada de generais aí. Generais deviam ser os caras que defendem o interesse nacional, defendem a pátria, defendem a nação. Cadê eles? Cadê? Estão caçando comunistas debaixo da cama. É incrível o que estão fazendo. Então, bom, mas nós devemos insistir. Eu estou com um grupo de pessoas, nós estamos querendo organizar o Fórum Social Nacional em Defesa do Estado. Uma coisa grande, com participação do país inteiro, sobretudo da universidade, dos sindicatos, das associações profissionais. Vamos ver se a gente consegue fazer isso lá para setembro ou outubro, para ter um efeito maior do que o Fórum Social Mundial. Porque a gente com a temática muito bem definida. E chegar ao fim desse fórum e fazer uma proclamação da sociedade civil ao Brasil. E criar eixos políticos para a implementação disso. Inclusive com alguns desses deputados e senadores que foram eleitos na onda do Bolsonaro, mas que nem todos podem estar vendidos. Ele pode estar querendo fazer uma carreira, essa coisa toda. E nós temos que puxar esse grupo ao nosso lado. Eu tenho falado muito isso, quer dizer, eu acho que os nossos partidos políticos de esquerda, ou mesmo os progressistas, estão fazendo muito mal um papel de articulação. Eles não estão crescendo. Eles estão se limitando à sua posição minoritária, sem nenhum movimento para incorporar fora. Porque se ficar assim, na posição minoritária, vai acontecer o que não aconteceu no governo Temer. Passa tudo no Congresso. Tudo. As maiores barbaridades. A liquidação da CLT foi uma barbaridade. Perdemos os progressistas. Perdemos feio. Feio. Todas as tentativas nossas de mobilização social foram um fracasso. Inclusive essa última do dia 14. A gente não fala isso muito alto, para não dar o braço a torcer. Mas foi um fracasso. E é uma ilusão achar
que a gente, deixando de falar, vai encobrir o fato. Eu acho que há estratégias em andamento que podem ser eficazes. E vamos investir nelas. Eu me lembro que em 1978, né, nas vésperas da greve do ABC paulista, o Brasil era muito diferente. O Brasil estava debaixo de uma ditadura, mas era uma ditadura que dava uma certa respiração em termos de opinião. Eu trabalhava como como subeditor de economia do Jornal do Brasil, com Paulo Henrique Amorim, meu queridíssimo amigo que acaba de morrer. Então, eu lembro que ali por volta de 77, 78, o jornal estava todo composto. Tinha uma editoria de economia, tinha uma editoria de política, tinha uma editoria... Mas a editoria de política era uma farsa. Aliás, era o Hélio Gaspar que era o editor de política. Mas era uma farsa por quê? Porque você não tinha política. Você tinha uma ditadura. Aí, o que o Paulo Henrique fez, que conhecia meio o gado lá de São Paulo, falou: olha aqui, nós vamos trazer a política para a economia, através da palavra dos empresários. Aí começamos a abrir espaço para os empresários progressistas de São Paulo. Bardella, Vilares, Bueno de Vidigal, Mindley. Tinha um grupo que não temos hoje. Hoje não tem um. Mas lá, na época da abertura, tinha. Começaram a falar sobre a necessidade de diálogo com o governo estava muito fechado, não sei o que, blá. Aí falamos: ô Paulo, temos que abrir espaço também para os trabalhadores. Não estou dando para os empresários, não dá para os trabalhadores. E começamos a dar espaço para os trabalhadores. Mas aí, para surpresa de todo o Brasil, explodem as greves de 78. Que é uma greve peculiar, é uma greve sob ditadura. É uma greve sob ditadura. Então, para você pensar aqui que as coisas estão muito difíceis, imagine bem o que é você preparar uma greve em 78. Aí, 40 dias de greve. Eu editei a greve. Quando chegou no fim da greve, eu não conhecia ainda o Lula, o Paulo Henrique falou: vai a São Paulo para conhecer o Lula. Aí fui, passei um dia inteiro lá em São Bernardo com ele, que é uma figura encantadora. Falei: mas vem cá, a imprensa está dizendo que são greves espontâneas. Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo. Olha, espontânea levou 2 anos de preparação, com uma estratégia fantástica, que era o seguinte: você pegava uma empresa como o Volkswagen, que tinha 42 mil trabalhadores, e eles não dava para fazer um processo de conscientização de 42 mil assinaturas, numa empresa só, 42 mil trabalhadores. Então, você vai fazer o seguinte: você vai concentrar a conscientização na ferramentaria. A ferramentaria, numa empresa de automobilística e várias outras, está no meio do processo. Então, tudo que vem antes, para, se você parar. Tudo que está depois, para, porque você parou. Então, essa preciosidade estratégica significou a vitória dos trabalhadores em 78, 79, 80. E a vitória dos trabalhadores é muito pouco. Os políticos são muito metidos. Tá? Os políticos são meio metidos assim. Acho que é eles que fazem tudo. Foi a partir de um fato objetivo, a revolta dos trabalhadores, que começou a abertura política no Brasil. Aí depois vem a anistia, vem habeas corpus, vem eleição direta de governadores, vem campanha das diretas já. E vem, finalmente, a abertura. Então, estou dizendo isso para o seguinte:
temos que ter estratégias. Temos que ter estratégias. Eu não vou dizer qual é a estratégia para não trabalhar o curso dela, mas nós estamos tocando uma estratégia para valer. E não é a guerra. Não é a guerra civil, pelo menos por enquanto. Mas nós não aguentamos. Se a gente tivesse condição, até que fazia. Ou talvez não fazia, porque hoje em dia a guerra civil é uma coisa tão destrutiva como a guerra geral. Mas temos que ter estratégia para enfrentar isso. Não adianta você repetir as centrais sindicais. Marca a greve. Greve geral, dia tal. Como se todo mundo vai. Não existe isso. Não consegue. Você dá ao adversário a oportunidade de contar o seu fracasso. Fora só 10 mil, outros 20 mil. O que é? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Bom, já falei demais. Eu repasso aqui a mesa para o controle. Muito obrigado a vocês.